Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como é que foram de domingo? Boa noite. Boa noite. Que bom. Meu cabelo cresceu, né? Hoje ele tá escovado, mas ele cresceu mesmo. Que bom que tiveram um domingo bom. Meu domingo também foi bem tranquilo. Boa noite. Muito bom poder estar aqui de volta. Obrigada, tá enorme. Na verdade era para eu ter voltado um pouquinho antes, mas acabei trocando o meu ciclo com a Aline, porque às vezes, né, a gente tem aí alguns compromissos que não podemos adiar, então a gente vai fazendo esse apoio mútuo. Então ela acabou entrando antes de mim, mas estou aqui para esse novo ciclo. Inclusive estava pensando muito sobre o que trazer aqui nesse ciclo para a gente poder trocar, conversar um pouco. E não me veio nada assim ainda. Hoje especialmente, como a gente está em novembro e começou novembro, né? Dia 2 de novembro foi finados. Não sei se a Aline falou disso ou não, mas sempre gosto de, acho que pelo menos em um momento olhar, né, para essa data que é tão, para mim, muito simbólica, né? Porque fala de antepassados, fala de ancestralidade. Provavelmente a Carla é a que mais traz esse olhar. Então, mas hoje eu acabei escolhendo falar um pouquinho disso, até pra gente poder fazer, não sei se vocês lembram, aquela oração que eu acho bem bonita. Então hoje a gente vai olhar um pouquinho para isso, rapidamente. Então não sei se continuo com esse mesmo tema, se a gente muda, mas tem uma proposta antes de começar a troca aqui. Logo que eu finalizei, acho que o outro ciclo, me veio uma vontade, ao invés de eu ficar fazendo a meditação toda guiada, que é algo que às vezes eu gosto, da gente poder fazer a meditação com mantras. Tem algumas músicas que já são mantras, e aí eu colocaria a música e a gente ficaria só no mantra. Acho que seria bem legal. Podemos testar
ao final vocês me dão o feedback, tá? Mas hoje, especialmente, a gente olha um pouquinho para essa ancestralidade. E quando a gente fala em ancestralidade na psicologia, né, a gente olha para isso como um conjunto de histórias, conjunto de valores, de memórias, de maneiras de viver. Isso, o mantra da compaixão, também tenho aqui. Então, hoje eu não vou fazer, tá? Mas ao longo, então, dos seguintes dias aí do nosso ciclo, então eu vou escolher algumas músicas que são mantras para colocar, tá bom? Bom, então são esse conjunto, né, de coisas relacionadas a essa ancestralidade, né, que chegaram antes mesmo de nós. Na verdade, que é tudo isso, né, que vem antes de nós mesmos termos consciência, né, de quem nós somos. Jung sempre, dentro da teoria dele, ele fala que a gente carrega dentro da psique algo que ele chama de inconsciente coletivo. E o que ele fala sobre isso é que ali tem memórias anteriores também ao nosso nascimento, onde habitam ali símbolos, que ele fala de arquétipos e inclusive padrões que atravessaram gerações. E então isso tudo ele entende que fica ali no nosso inconsciente coletivo. Então isso tudo pode, né, se manifestar. Quando a gente fala de ancestralidade na psicologia, a gente olha para 3 coisas: para a força, essa força que veio antes de nós. A gente olha para a história que nos trouxe até aqui. E a gente olha para a vida agora, a vida que continua né, a partir de nós, tá? Então, acho que é necessário, quando a gente trabalha a ancestralidade no processo, né, na psicologia, na psicoterapia, é muito nessa conscientização sobre essas três coisas aí em relação a você, né? Toda história tem força e é necessário a gente reconhecer como que essa força chega até nós, né? Porque de alguma forma essa força chegou em você e ela continua, né? Porque a sua vida tá aí, caminhando, né? Muita coisa começou sim antes de nós. O próprio amor, o cuidado, as escolhas, enfim. Mas então tem coisas que eu quero dizer, que tem coisas que talvez a gente herdou, nos foi realmente transmitido, né? Mas é possível, e o trabalho para mim de ancestralidade, ele entra muito quando eu sempre falo aqui, né, no aspecto de reconhecimento, que é tomar consciência, né, realmente do que veio antes, para que hoje você tenha realmente escolhas conscientes, claro, escolhas daquilo do que você herdou, o que você recebeu, que você escolhe continuar, e também o que chegou para você que você entende hoje, e é uma escolha de você encerrar ou de você transformar. Isso tudo você só pode fazer agora. Então eu acho que o trabalho acho que é sempre muito rico por conta disso.
porque a gente tem que sim, né, estar olhar para trás, realmente aprender com tudo isso, fazer esse reconhecimento todo, mas é no dia de hoje que eu posso fazer alguma coisa. E então são, né, eu estou falando sobre as escolhas que a gente tem no dia de hoje. E se eu não faço esse reconhecimento, muitas vezes eu continuo repetindo padrões, coisas que ainda nem tomei consciência, né? Então, muito por conta disso. Então, a história muito provavelmente começou muito antes de nós, mas o capítulo dessa história em relação a você é agora. E é agora que você pode fazer algo em relação a isso, né? E se for necessário transformar alguma coisa, então é agora, né? Mas que todos nós conseguir, que seja possível, né, a cada um de nós reconhecer essa força, principalmente, porque claro que nem talvez, né, cada um reconheça dentro da sua história uma parte difícil, né, uma parte aí que poderia, né, não ter tido, não ter acontecido, e acho que comum, né, na história da vida, mas de alguma forma encontrar onde está, aonde que passou, né, essa força, e porque de alguma forma ela chegou até você, tá bom? E reconhecer essa força em você, né, o que de tudo isso ainda habita em você, o que te faz realmente, né, essa força que te mobiliza a continuar a vida, né, em si, tá bom? Então é isso. Então hoje eu vou fazer a oração, tá bom? Pra gente só olhar um pouquinho pra isso. E aí a partir de amanhã a gente faz os nossos mantras, combinado? Então tá bom. Então eu vou começar colocando aqui. Cadê a música? E a gente vai dar início. Então sente-se de uma forma bem confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas, respire, faça uma inspiração bem profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma, e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo, relaxe seu corpo, acerenando seus pensamentos e se mantendo presente através
da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar e profunda for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire. Meu convite é que você imagine, visualize e sinta que você está de pé sobre uma terra firme, uma terra antiga, uma terra que guarda histórias. E atrás de você, visualize uma linha de pessoas. Não precisa trazer a história dessas pessoas. O que importa é que elas viveram antes de você. E é por isso que você está aqui. E você sente que cada vida antes da sua foi um passo que te trouxe até o aqui e agora. Então, respire profundo. Vai se conectando com essa força, permitindo que essa força chegue até o seu coração. E assim que sentir a presença da força em seu coração, permita que ele se abra para essa oração. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança,
alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja. Assim é. Respire, se conectando com a sua força. Agora visualize que através de você a vida segue adiante, como um rio que continua fluindo. Você é o ponto de continuidade. E nesse minuto, respire e integre a sensação de pertencimento e continuidade que você sente no seu corpo. Respire. Bem profundo. Permita que todos que estavam atrás de você vão devagar sumindo. Mas que a força de cada um vai estar presente ainda em você. E hoje eu posso escolher continuar, posso escolher o que continua através de mim. Respire, traga consciência para a sua respiração. Traga consciência para o seu corpo. E bem devagar, no seu tempo, no seu ritmo, vai voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos.
bom. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Muito bom. Gosto muito dessa oração. Não deixo de fazer essa oração pelo menos uma vez na semana. Que talvez seja a forma de entrar em contato, né, com essa força. Não sei. Talvez você tenha a sua maneira, mas essa é uma das minhas. Então, obrigada. Obrigada pela companhia aqui no domingo, pela vibração. Então, amanhã a gente continua e amanhã a gente dá início, então, ao nosso ciclo de mantras, ok? Até amanhã. Também engasguei aqui, mas força. Que a semana comece com muita força. Beijo no coração. Até amanhã.